Olá, você acompanha agora Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Você vai ver agora os principais destaques de hoje. O uso do celular no local de trabalho pode gerar demissão por justa causa. Remédio para atrofia muscular espinhal é incorporado ao SUS. E ainda, conflito entre Rússia e Ucrânia também será sentido no bolso dos consumidores de quase todos os países. Cidades sitiadas com civis expostos a situações extremas, sem água, alimento ou eletricidade. Tudo isso faz parte de uma estratégia de guerra. O exército russo pode estar usando a mesma tática aplicada na Síria. Pelo menos é o que diz um médico humanitário francês que acompanha o conflito sírio há 11 anos. Acompanhe. As semelhanças entre tragédias. O professor Rafael Pitti, médico humanitário que acompanha o conflito na Síria há 11 anos, observa várias semelhanças entre o modus operandi russo na Ucrânia e no país do Oriente Médio. Em Alepo, vimos como os russos haviam conduzido a rendição. Eles fizeram em 3 etapas. O primeiro passo foi cercar a cidade, depois bombardear intensamente todos os dias e até mesmo, de certa forma, com um grau de sistematização. Eles começavam a partir das 7 da manhã, quando as pessoas iriam sair. Às 10 da manhã, nos bairros, quando as pessoas iam aos mercados para comprar suprimentos, e às 5 horas da tarde. Pitt também afirma que as operações russas se caracterizam por aterrorizar as cidades sitiadas. Uma vez que a cidade está totalmente cercada, ela é aterrorizada. A água é cortada, a eletricidade é cortada e, ao mesmo tempo, qualquer capacidade de fornecimento dentro dela é cortada e assim por diante. E então esperam, porque estão cercadas. Estamos de volta à Idade Média, estamos sitiados como os castelos e esperamos que eles se rendam de fome, pelo frio, pela ausência de água potável. Os hospitais são destruídos, há cada vez mais feridos e, obviamente, em algum momento, a população e os rebeldes se rendem. A Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro e, desde então, tem bombardeado diversas grandes cidades. A situação em algumas delas, como Mariupol, foi considerada por organizações humanitárias como quase desesperadora. Putin vai soprar quente e frio constantemente. Ele realizará, como na Síria, não sei quantas reuniões para tentar encontrar uma solução política, mas Assad ainda está no poder. Ainda sobre a invasão russa à Ucrânia, o FMI fez um alerta das consequências do conflito à economia global. A alta dos preços dos alimentos e da energia na América Latina e no Caribe fazem a inflação subir cada vez mais. A guerra da Ucrânia se desenrola bem longe da América Latina e Caribe, mas afeta os preços por aqui. O Fundo Monetário Internacional advertiu que o conflito está elevando os preços dos alimentos e da energia. Economistas do FMI alertaram que é provável que os altos preços das matérias-primas acelerem consideravelmente a inflação na região, que registra em média uma taxa anual de 8% em 5 das principais economias: Brasil, México, Chile, Colômbia e Peru. Já a Argentina, a segunda maior economia da América do Sul, vive uma situação ainda pior, pois registra uma inflação de mais de 52% nos últimos 12 meses. A crise obrigaria os bancos centrais a incrementar o combate à inflação, um flagelo que corrói o poder de compra dos salários e acaba afetando a demanda. Rússia e Ucrânia são grandes produtores de matérias-primas e as interrupções no comércio destes produtos e o temor de uma escassez de grãos, por exemplo, fizeram os preços dispararem nos mercados mundiais, especialmente no caso das commodities energéticas como petróleo e gás natural. O custo de alguns alimentos também aumentou após a alta do preço do trigo, já que os dois países representam cerca de 30% das exportações mundiais do cereal. Aqui no Brasil, os consumidores também sentirão no bolso as consequências deste conflito. O trigo, que é indispensável na produção de alimentos do dia a dia, deverá sofrer um reajuste mais cedo do que o previsto. Isso significa que biscoitos e pães deverão ficar mais caros para o consumidor. As consequências econômicas da guerra no leste europeu ultrapassam o aumento nos combustíveis.
De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, o preço do trigo sofre um momento de instabilidade no mercado internacional, variando para cima ou para baixo a cada nova notícia sobre os conflitos. Em meio a tantas indecisões, a única certeza é que ele ficará mais caro para os grandes produtores nas próximas semanas. Isso porque Rússia e Ucrânia, que juntas correspondem por 30% das exportações mundiais do cereal, foram afetadas economicamente na guerra, tendo queda na oferta e dificuldade de logística nas exportações. Fatores que deixaram o grão mais caro. Um aumento que impacta diretamente o Brasil, que produz menos da metade do trigo que consome, necessitando importar grandes quantidades de grãos de países como Argentina, Canadá e Estados Unidos. Na última sexta-feira, o preço médio da tonelada de trigo no Paraná estava em R$ 1.875. Já no Rio Grande do Sul, estava em R$ 1.871, com tendência de queda. Segundo a Abimap, os reflexos serão sentidos quando as indústrias comprarem novas safras de trigo e repassarem os valores do produto final, fazendo com que o preço de outros produtos que fazem parte do nosso cotidiano aumentem também, como o macarrão, a bolacha e até o pão francês. Mas, de qualquer forma, esse repasse deve ser gradual, pois não existem condições para elevar os preços para o consumidor de uma só vez. Além da disparada do preço do trigo, outro que está na lista dos produtos que terão aumento é o café. E em alguns estabelecimentos, a diferença pode chegar até 100%. O consumidor já tem que pensar 2 vezes antes de parar na rua para tomar aquela xícara de café. Isso porque o preço do cafezinho também ficou mais alto no país e pode pesar muito mais no bolso. Uma pesquisa da Proteste, Associação de Consumidores, revela que consumir um café expresso com um pão na chapa fora de casa, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, já custa entre R$ 8 e R$ 16, dependendo da região e do estabelecimento. Isso significa uma variação de até 100%. Somente o café expresso foi encontrado em São Paulo pelo valor mínimo de R$ 4,50 e máximo de R$ 10, uma variação de 122%. No Rio de Janeiro, os preços variaram de R$ 5 a R$ 8, uma diferença de 60%. O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 28 de fevereiro e a coleta de preços foi feita em mais de 80 estabelecimentos. Segundo a associação, os dados reforçam a importância do hábito de pesquisar preços e de consultar valores antes de efetuar qualquer compra. Dados do IBGE mostram que o preço do café moído acumula alta de 61,19% em 12 meses. A venda de etanol aumentou 26% no mês passado. Difícil é saber quando é mais vantajoso abastecer com etanol em vez de gasolina. A venda de etanol hidratado registrou alta de 26% no mês de fevereiro. De acordo com a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Única, neste período, mais de 1 bilhão de litros foram comercializados no mercado interno. Para a associação, o aumento nas vendas do etanol indica a recuperação do consumo do biocombustível no Brasil. Já o etanol anidro, que é utilizado na composição da gasolina usada no abastecimento, alcançou a marca de 842 milhões de litros no mês passado, o que representa um aumento de 14,56% nas vendas. O etanol é produzido principalmente através da fermentação de açúcares. São utilizados especialmente a cana-de-açúcar e o milho, responsável por mais de 90% da produção do etanol no Brasil na segunda quinzena de fevereiro. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o Brasil é pioneiro no uso do etanol combustível em larga escala desde os anos 70 e é o segundo maior produtor mundial, além de ser um dos países que mais utilizam a substância. O etanol é considerado um combustível mais limpo, porém consome mais, o que costuma fazer com que a gasolina seja a preferência da maioria dos motoristas. Mas com o aumento no preço, muita gente está optando pelo biocombustível, conforme explica o professor Frederico Gomes. A gente está observando um aumento da procura do etanol, do combustível, por conta do aumento do preço da gasolina. Então houve um aumento da procura de combustível,
superior a 25% entre janeiro e fevereiro deste ano. O problema é que o preço do etanol acaba acompanhando esse aumento do preço da gasolina. E aí, dois fatores concorrem para isso. Tá? Primeiro, porque tem a mistura do álcool à gasolina, mais ou menos um quarto do litro da gasolina. A gasolina vendida no posto é composta por álcool. E além disso, está tendo, por conta do aumento do preço da gasolina, a troca de combustível para aqueles detentores de automóvel flex, né? Que hoje boa parte da frota nacional de carros de passeio é de automóveis flex, né? Aquele que pode usar mais de um combustível, no caso álcool e gasolina. O professor explica ainda como saber se a migração para o etanol compensa financeiramente. Se o álcool estiver sendo negociado no posto até 70% do preço do litro da gasolina, é melhor você colocar o álcool, o etanol. Então, se no seu posto, lá onde você costuma abastecer, a gasolina está sendo negociada a R$8, se o álcool estiver sendo vendido até R$5,60, é melhor você colocar o etanol ao invés da gasolina. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o valor do litro da gasolina está saindo a R$ 6,68 em média nos postos do Brasil, enquanto o etanol R$ 4,64, ou seja, o valor do litro do etanol corresponde a cerca de 69% do preço da gasolina. Por isso, vale a pena pesquisar e botar tudo na ponta do lápis antes de encher o tanque. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou reajuste no preço dos combustíveis e do gás de cozinha. O aumento foi de cerca de 20%, o que pode gerar um impacto significativo no orçamento familiar. A especialista em finanças orienta que o momento de crise demanda maior organização, autocrítica com relação ao consumo e mudança de hábitos para reduzir o choque financeiro. Não faz parte da nossa educação formal, do nosso ensino básico, planejar estilo de vida. Então a gente acaba entendendo que isso é um acaso. Então a gente tem pessoas que pensam muito no presente, colocando em risco o futuro, e tem pessoas que pensam muito no futuro, vivendo uma vida sem sentido no presente. E planejar estilo de vida é justamente a gente articular bem essas duas demandas. De um lado, eu vou pensar no futuro, mas sem perder qualidade de vida no momento presente. E lembrando que choques, crises fazem parte da história de qualquer família. Se a gente olhar para os nossos pais, olhar para o nosso passado, a gente vai perceber que cada geração passou aí por um problema, por um choque. E é por isso que a gente precisa se preparar, resistir às questões consumistas, né? Consumo é uma tônica muito presente, contemporânea. Então, tanto a ecologia, tanto o ambiente vai agradecer se a gente tiver uma relação melhor com o nosso padrão de consumo. E as notícias sobre aumento de preços continuam. No ano que vem, o consumidor vai pagar mais caro pela conta de luz. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu que serão feitos 2 empréstimos no valor total de R$10,5 bilhões para cobrir os gastos da crise energética do ano passado. O financiamento com cobrança de juros será pago pelos consumidores de energia através de um novo encargo aplicado à conta de luz a partir de 2023. A primeira parte do empréstimo será de até R$5,3 bilhões à vista. O valor deverá cobrir o saldo negativo das bandeiras tarifárias que não arrecadaram o suficiente, o custo do bônus pago aos consumidores que economizaram energia no fim do ano, o adiamento de cobranças pelas distribuidoras e a importação de energia entre julho e agosto do ano passado. Já o restante, cerca de R$5,2 bilhões, será para cobrir parte do custo da contratação emergencial de energia, realizada em leilão simplificado no ano passado e com fornecimento a partir de 1º de maio. Mas a segunda parte do empréstimo ainda será avaliada pela agência e passará por consulta pública. A taxa de juros ainda será definida junto aos bancos que vão emprestar o dinheiro. A previsão da ANEEL é que a operação seja finalizada até a primeira quinzena de abril. O prazo total do financiamento será de 54 meses.
E a Justiça do Trabalho tem admitido a demissão por justa causa de trabalhadores que descumpriram regras de empresas que proíbem ou limitam o uso de celular. Atualmente, há decisões de segunda instância e do Tribunal Superior do Trabalho que levam em consideração o fato de o empregado direcionar seu tempo para atividade diversa para a qual foi contratado e remunerado. Em 2021, os brasileiros passaram em média quase 5 horas e meia por dia no celular, segundo o relatório da empresa de análise de mercado digital, WebN. Ao lado da Indonésia, é o país com maior tempo entre os 17 analisados, o que inclui Coreia do Sul, México, Índia, Japão, Turquia, Singapura, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Austrália, Argentina, França, Alemanha e China. O Brasil, porém, está perto da média global de 4 horas e 48 minutos de uso diário, um aumento de 30% desde 2019. Como no Brasil o tema do uso do celular pessoal no ambiente de trabalho não é previsto em lei, a definição ficou para os tribunais. Na maioria das decisões, os magistrados entendem que o empregador pode criar regras para restringir ou proibir a utilização do aparelho. A questão já está sendo discutida em cerca de 47 mil processos, segundo o levantamento feito pelo Data Lawyer. A situação preocupa as empresas. Cada vez mais, advogados têm recebido consultas para que possam ajudá-las a regulamentar o tema em suas políticas internas, em razão do exagero de alguns funcionários na prática que tem sido chamada de cyberloafing, acesso à internet no trabalho para uso pessoal. Com a justa causa, o empregado perde praticamente todos os direitos de rescisão. Só recebe o saldo de salários e férias vencidas com acréscimo do terço constitucional. Fica também sem aviso prévio, 13º salário, multa do FGTS e seguro-desemprego. Uma proposta para regulamentar a questão chegou a tramitar no Congresso Nacional, mas foi retirada pelo autor, o então deputado federal Euler Cruvinel, do PSD de Goiás. A economia brasileira perdeu 300 bilhões de reais no ano passado para a pirataria. O valor soma as perdas registradas por 15 setores industriais e a estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados. Os números dão uma ideia do tamanho da ilegalidade no país. E os valores podem ser ainda maiores, já que a estimativa de impostos que não foram arrecadados é calculada com base no percentual tributário de 46%. Mas existem produtos em que o imposto pode chegar a 90%. Os dados são do levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, que indica uma alta de mais de 4% em relação a 2020, quando as perdas para a pirataria alcançaram 288 bilhões. O setor de vestuário é o que mais registrou alta, com perdas de 60 bilhões de reais. Segundo especialistas, as perdas não são apenas econômicas, mas também de competitividade da indústria nacional, uma vez que, ao não pagar impostos, o ilegal fica mais barato, provocando uma concorrência desleal que prejudica a geração de empregos formais e renda para o brasileiro. Com o aumento das compras digitais durante a pandemia, a comercialização de produtos piratas também cresceu no e-commerce. Porém, as empresas brasileiras de grande porte que possuem shoppings virtuais aderiram rapidamente ao guia de boas práticas, retirando do ar produtos ilegais. Em plataformas estrangeiras que importam produtos diretamente ao consumidor final, as restrições à pirataria ainda estão no início, já que muitas vezes essas empresas informam à Receita Federal um valor abaixo do recebido para que não haja recolhimento de impostos. O medicamento Ridisplan, usado no tratamento da atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, será incorporado no Sistema Único de Saúde. O remédio pode custar até R$70 mil, incluindo o preço de fábrica mais impostos, e trata os tipos 1, 2 e 3 da doença. Segundo o documento publicado no Diário Oficial da União pelo Ministério, a previsão é que o Ridisplan esteja disponível no Sistema Único de Saúde em até 180 dias. De acordo com o relatório divulgado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, o impacto orçamentário com o fornecimento do medicamento deve ser de R$509 milhões no período de 5 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a AME é uma doença genética que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína considerada essencial para a sobrevivência dos neurônios motores.
Sem ela, os neurônios morrem e as pessoas perdem controle e força musculares, ficando incapacitados de se moverem, engolirem ou mesmo respirarem. O quadro é degenerativo e não tem cura. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai começar no dia 4 de abril. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. A campanha será dividida em 2 etapas. A primeira voltada aos profissionais da saúde idosos com 60 anos ou mais, entre os dias 4 de abril e 2 de maio. Na segunda etapa, entre os dias 3 de maio e 3 de junho, serão imunizados outros grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a 4 anos de idade, gestantes e mulheres que deram à luz há até 45 dias, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, profissionais portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade. Para 30 de abril, e a previsão é que a campanha termine no dia 3 de junho. A formulação da vacina contra a influenza é atualizada anualmente para proteção efetiva contra as principais cepas do vírus em circulação. A vacina trivalente oferece proteção contra H1N1, H3N2 e tipo B. Vale lembrar que a vacinação contra a gripe também é complementar à imunização contra a Covid-19, já que as duas são doenças respiratórias. Para vacinar o público-alvo, o Ministério da Saúde vai distribuir cerca de 80 milhões de doses da vacina contra a gripe. E o número de testes positivos de Covid-19 em farmácias caiu 65% em fevereiro. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. O monitoramento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, mostrou que no mês de fevereiro, o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil, por meio de testes de farmácia, caiu para 349 mil, enquanto no mês de janeiro, os casos confirmados por esse tipo de testagem chegaram a quase 1 milhão. O mês de janeiro apresentou recorde absoluto de casos de Covid-19 detectados em testes rápidos de farmácias, depois das festas de fim de ano de 2021, que foi quando começou esse forte aumento no número de infectados pela doença. Só que agora o cenário é muito melhor. Ainda segundo o levantamento da Abrafarma, o mês de março apresenta o menor percentual desde o começo de janeiro de 2021. Ainda sobre a Covid, o governo de São Paulo anunciou a 4ª dose para idosos com mais de 80 anos a partir da segunda-feira, dia 21 de março. Mais de 900 mil idosos estão aptos a receber o reforço. São Paulo é o primeiro a alcançar a meta da Organização Mundial da Saúde para vacinados contra a Covid-19 entre a população elegível. O estado chegou a 90% de cobertura vacinal. Esse percentual também é definido como ideal pelo Ministério da Saúde. Já foram aplicadas mais de 102 milhões de doses. São Paulo também atingiu o índice de 73% de crianças vacinadas com a primeira dose da vacina, com quase 4 milhões de doses aplicadas entre o público de 5 a 11 anos. Entre os que tomaram a segunda dose, o percentual é de 26,87%. Além de ser líder no país, o estado superou números de países como Espanha, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. A Secretaria de Estado da Saúde também reforça a necessidade de quem ainda não tomou a segunda dose para que procure o posto de vacinação mais próximo de sua residência para se vacinar. No público infantil de 5 a 11 anos, mais de 821 mil crianças ainda não retornaram para tomar a segunda dose. E olha só, pesquisadores revelaram que os vírus podem ficar escondidos no corpo e causar problemas depois de décadas. E alguns deles se aproveitam de falhas no sistema imune para nos deixar doentes de novo. Os vírus invadem as células de um ser vivo e as usa para criar novas cópias de si mesmo, que também vão repetir esse processo. Geralmente, o rito de invasão e replicação se prolonga por alguns dias,
e o sistema imunológico consegue lidar com o problema ou o quadro evolui para uma situação mais séria, com risco de morte. Mas há um grupo de vírus que, mesmo após a infecção, consegue ficar escondidos em algum canto do organismo. Essa fase pode durar meses, anos ou até décadas e só acaba quando as células de defesa deixam de funcionar bem e a infecção reaparece. E esse grupo tem diversos representantes bem conhecidos, que vão do HIV, o causador da AIDS, até os herpes. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, eles conseguem inibir as defesas internas das células e ficam invisíveis para o sistema imunológico. No caso do coronavírus, o Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo acredita que é improvável que o vírus permaneça no organismo, já que ele não possui DNA em sua constituição, como acontece com o vírus da família herpes, o que impede a persistência prolongada dele na célula. No caso dos pacientes infectados com o HIV, o uso do coquetel antirretroviral até consegue inibir a replicação viral. Mas se a pessoa deixa de tomar os remédios, há o risco da doença voltar ativa novamente. Os cientistas ainda estão estudando porque isso acontece em alguns pacientes e em outros não. O próprio envelhecimento natural do organismo abre espaço para que alguns agentes infecciosos retomem os trabalhos. Acidentes e traumas graves, cirurgias de grande porte, transplantes, tumores, tratamentos medicamentosos e outras infecções graves também favorecem o reaparecimento do vírus. Por um futuro sem cigarro, a Dinamarca vai proibir a venda de produtos com nicotina para qualquer pessoa nascida depois de 2010. Uma sociedade livre do vício do cigarro, a Dinamarca anunciou um plano para garantir que as gerações futuras nunca fumem. A ideia é proibir a venda de produtos com nicotina para qualquer pessoa nascida após 2010. O Ministério da Saúde do país europeu explicou que o governo estava preparado para proibir a venda a esta geração, elevando progressivamente o limite de idade. A lei atual proíbe dinamarqueses menores de 18 anos de comprar tabaco ou fumar cigarros eletrônicos. Mesmo assim, 31% das pessoas entre 15 e 29 anos fumam. O tabaco é a principal causa de câncer no país escandinavo e causa 3.600 mortes por ano em uma população de 5.800.000 habitantes. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Associação Dinamarquesa do Câncer, 64% dos entrevistados eram a favor do plano. Pioneira na luta contra o tabagismo, a Nova Zelândia anunciou em dezembro um plano semelhante que busca proibir progressivamente a venda de tabaco, elevando a idade em que pode ser adquirido a partir de 2027. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo com adolescentes de 12 a 19 anos concluiu que os alimentos ultraprocessados aumentam bastante a obesidade. No estudo, os jovens foram divididos em grupos de acordo com a quantidade ingerida desses produtos. Ao comparar os que mais comiam ultraprocessados, em média 64% do total de gramas da dieta, com aqueles que comiam menos de 18,5% em média, foi observado que os do primeiro grupo tinham 45% mais chance de obesidade, 52% mais chance de obesidade abdominal, gordura localizada na barriga e o dado mais preocupante, 63% mais chance de obesidade visceral, que é o acúmulo de gordura entre os órgãos e está altamente relacionada com desenvolvimento de hipertensão, doença arterial coronariana, diabetes tipo 2, dislipidemia e aumento do risco de mortalidade. A partir da análise de dados de mais de 3.000 jovens desta faixa etária, o trabalho também revelou que um aumento de apenas 10% na quantidade de ultraprocessados na dieta já é suficiente para elevar as chances de um diagnóstico de obesidade. E falando em saúde, você sabia que quem se exercita diminui em até 33% o risco de apresentar Alzheimer? Para chegar à conclusão, pesquisadores da Universidade George Washington analisaram dados de mais de 649 mil pessoas com idade média de 61 anos. Todos os participantes fizeram um teste em esteira ergométrica para medir quão bem seu corpo transporta oxigênio para os músculos e quão bem os músculos absorvem o oxigênio durante o exercício. Isso permitiu fazer uma divisão de 4 grupos.
Os pesquisadores descobriram que, à medida que o condicionamento físico melhora, as chances da pessoa desenvolver a doença diminuem. Comparado ao primeiro grupo menos saudável, aqueles ligeiramente mais aptos, com o segundo, tiveram um risco 13% menor de Alzheimer. O terceiro grupo teve 20% menos chance. E o quarto foi 26% menos suscetível, com as chances atingindo um risco 33% menor para aqueles mais em forma. O Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Não há maneiras comprovadas de cura da doença. Os pesquisadores apontam que aumentar a atividade física é uma maneira promissora de possivelmente reduzir o risco de desenvolver o Alzheimer. Vários estudos já indicaram que a atividade física regular pode beneficiar o cérebro. E a Associação de Alzheimer considera essa como uma das melhores coisas que as pessoas podem fazer para reduzir suas chances de ter a demência. A cidade de Bonito, com apenas 22 mil habitantes, no Mato Grosso do Sul, é considerada a capital brasileira do ecoturismo. A cidade se estruturou ao longo do tempo e virou referência pelo país. Antes tudo era mato. Hoje, na terceira década do século XXI, o mato continua, mas com usos distintos que equilibram a agropecuária e o turismo de natureza. Com o passar dos anos, a cidade, distante cerca de 300 quilômetros da capital Campo Grande, despertou cada vez mais o interesse de turistas pelas suas belezas naturais e passou, aos poucos, a ser um destino reconhecido no cenário nacional e internacional. Não à toa, foram registrados recordes de visitação em 2021 e no início de 2022, muito impulsionado pelo boom na procura por destinos de ecoturismo e de áreas verdes, ocasionado pela pandemia, assim como lugares com limitação de visitantes, outro atrativo de Bonito que ajudou neste momento crítico para o turismo. De acordo com dados do Observatório de Turismo e de Eventos de Bonito, foram ao todo mais de 205 mil pessoas no ano inteiro, que equivale a aumento de 41,4% em relação a 2020. Ano em que a pandemia do coronavírus fez com que a cidade zerasse seu número de turistas entre abril e junho e sofresse com os reflexos das restrições nos meses seguintes. E o primeiro mês deste ano seguiu na toada das boas projeções. Foi o primeiro janeiro desde 2015, recebendo 30.220 visitantes e recuperando o número de turistas de antes da pandemia, o que representou um aumento de 42,3% em relação ao mesmo período de 2021. A Torre Eiffel ganhou uma antena de rádio e cresceu 6 metros na altura. A nova estrutura possibilita que toda a região de Paris possa acessar a rádio digital terrestre. A Torre Eiffel cresceu. O principal ponto turístico de Paris passou a ostentar 330 metros de altura, graças à instalação de uma nova antena de rádio de 6 metros de comprimento. Não é muito frequente que a Torre Eiffel cresça. Agora ela foi de 324 a 330 metros. Este é um passo a mais na história, mas é também um passo que é fiel à história da torre. Quando foi projetada, ela era tanto um objeto monumental quanto uma promessa de desafio industrial, científico e técnico. Nesta história, e se vão 132 anos, o rádio tem desempenhado um papel muito importante. Sob os olhares atentos de turistas e curiosos, um helicóptero posicionou a nova antena no topo da torre, onde um técnico esperava para fixar a estrutura. A operação levou 15 minutos após 3 horas de atraso pelo mau tempo. O monumento foi construído pelo arquiteto Gustave Eiffel para a Exposição Universal de 1899 e foi por causa da sua função como transmissora de rádio que a torre não foi desmontada. A nova antena, que permite a toda a região de Paris acessar a rádio digital terrestre, pesa 350 quilos. O pangolim é um mamífero encontrado na Ásia e África que apresenta grande risco de extinção em razão da caça ilegal. Na Libéria, os defensores dos animais correm contra o tempo para proteger a espécie dos traficantes. Essa bolinha cheia de escamas tem apenas 3 meses. Guardas florestais resgataram esse pangolim de caçadores ilegais e trouxeram o animal para este abrigo de vida selvagem na Libéria. O cuidador Junior Dé acompanha o filhote pelo bosque pelo menos 2 vezes por dia para uma refeição especial, formigas.
So naturally, the pangolin don't have any predators. Naturalmente, o pangolim não tem nenhum predador, exceto os humanos, porque quando ele fica com medo, o pangolim rola para dentro de uma bola. Assim, rolar em uma bola realmente o salvaria, mas também tornaria mais fácil para um humano pegá-lo e fazer qualquer coisa com ele. Os pangolins são uma espécie ameaçada de extinção e em 2020 ganharam o noticiário pela possibilidade de serem um animal intermediário para os humanos do novo coronavírus. Na Libéria, eles são caçados pela carne e os traficantes exportam as escamas para a Ásia, onde são usadas em alguns locais pela medicina tradicional, com benefícios ainda não comprovados pela ciência. Essa pequena mistura de tamanduá com tatu não se dá bem em cativeiro. O abrigo Libaça liberou cerca de 40 pangolins na floresta desde 2017, mas vários morreram de estresse. They are taken from their environment. Eles são retirados do ambiente, espancados, presos, chutados, passam fome e são muito maltratados pelos caçadores e depois vêm para cá. Apesar de cuidarmos muito bem deles, este ainda não é o seu lar. Os pangolins são muito sensíveis. Eu sinto que eles não só adoecem, eles adoecem e morrem. O governo prometeu que iria acabar com o consumo e o tráfico de pangolins em 2014, mas é uma promessa difícil de cumprir. A Libéria ainda se recupera de 2 guerras civis e uma epidemia de ebola. E as florestas cobrem mais de 40% do território. Quando o governo está dizendo que não podemos caçar, eles têm que abrir alguma forma para que nós possamos conseguir outro emprego e sustentar nossa casa. A mensagem está chegando a todos. Realizamos muitas oficinas para aumentar a conscientização, mas as pessoas são tão teimosas que sempre haverá infratores da lei para fazermos outro trabalho. A Brigada Florestal tem como alvo os vendedores, na esperança de dissuadir os caçadores ilegais. Em outubro, um homem foi condenado pela primeira vez pela venda ilegal de pangolins. Mas é uma batalha difícil até que os pequenos animais escamosos fiquem a salvo. Assim como nós, seres humanos, muitas vezes precisamos de terapia. Os pets também. Vamos aprender um pouco sobre uma terapia para animais de estimação à base do uso de florais. O tratamento consiste em equilibrar distúrbios comportamentais dos animais, ajudando na prevenção de doenças do sistema nervoso. Cada essência é indicada para trabalhar emoções específicas. Após uma avaliação do fisioterapeuta, as essências são indicadas de acordo com o temperamento e o comportamento natural que os animais apresentam. Por exemplo, para um bichinho muito apegado que fica triste só de ver o dono se arrumar para sair, uma boa opção é utilizar uma fórmula dos florais de Bach com as essências Chicory e Willow. Agora, para os que vivem se lambendo e até machucando as patas por mordê-las frequentemente, a essência Crab Apple é a mais indicada. Alguns métodos da terapia consistem em pingar 4 gotas de florais na boca do pet de 2 a 4 vezes ao dia ou pingar as 4 gotas na água que ele bebe diariamente, repondo as gotas toda vez que trocar a água da vasilha. De acordo com especialistas, pets são mais sensíveis a esse tratamento e apresentam respostas muito positivas rapidamente. Além dos florais, os animais também podem se beneficiar de outras técnicas usadas pelos humanos para preservar a saúde mental, como a aromaterapia, utilizada para ajudar em questões emocionais e de pele, sendo um método seguro, acessível e de fácil aplicação. Mas por possuírem um olfato muito mais apurado que o nosso, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de tratamento e, de preferência, que ele seja feito com a supervisão de um profissional do ramo. Cuidar do seu pet é um ato de amor. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Tchau!